Capítulo 98. A chuva está chegando, mas o vento já está aqui. Isso é realmente um arco mágico de 4 estrelas? O guerreiro loiro finalmente o reconheceu e engoliu uma respiração profunda. Embora estivesse de pé muito longe, ele ainda podia sentir claramente a flutuação volátil da magia desse arco dourado. Uma sensação fria subia em direção ao céu, assim como se um feiticeiro de 4 estrelas estivesse parado ali à distância. Tal força e atmosfera só poderia ser exercida por uma arma mágica de 4 estrelas. Essas armas mágicas de 4 estrelas, para os guerreiros em nível de estrela, eram tesouros absolutos sem igual. No continente Azeroth, o equipamento mágico e as armas podiam ser divididos em 9 níveis de estrela de acordo com sua qualidade. Níveis de 1 a 3, eram os 3 níveis inferiores de estrelas de armas mágicas e eram relativamente comuns, mas os níveis de 4 a 6, que eram os 3 níveis médios de estrelas, e os níveis de 7 a 9, que eram os 3 níveis superiores de armas mágicas, eram extremamente raros. Em geral, apenas ferreiros de alto nível e magos podiam forjar armas mágicas de nível 3 ou superior e, para todos os guerreiros de nível de estrela, um nível acima de 3 estrelas da arma mágica era ainda mais importante do que sua própria vida. Isso estava estreitamente relacionado com o nível de força pessoal do guerreiro. Se um guerreiro ultrapassasse os níveis de estrelas e evoluísse para as elites do nível lua, para fazer mais progresso, havia 3 opções: nivelamento de armas, nivelamento de besta e nivelamento do corpo físico. Entre esses 3 métodos de treinamento de elite, o nivelamento de armas era o mais comum e também o mais fácil e eficaz. Mas se alguém quisesse seguir o caminho do nivelamento da arma, ele tinha que escolher uma arma de alta qualidade como sua arma espiritual e treinar a arma e a si mesmo. Para uma elite do nível lua, o quanto eles podiam progredir no seu caminho de treinamento dependia da qualidade e propriedade da arma espiritual escolhida, assim como da relação entre o homem e a arma, que era complementar. Portanto, ficou claro quão importante era uma arma de alto nível de estrela. Embora a identidade de Aobina fosse o príncipe de um reino subsidiário de 3º nível, Reino Sereit, mesmo ele não tinha uma arma de nível de 4 estrelas, sendo que foi por isso que seu rosto mudou quando a arma de Helena apareceu em sua visão. Se eu conseguir que esse arco de nível de 4 estrelas caia em minhas mãos. A mente de Aobina começou a funcionar num ritmo alucinante. Seu coração estava a ponto de bater fora de seu peito e, de repente, a imagem gentil e amigável que ele originalmente deu a outras pessoas desapareceu e todo seu corpo começou a emanar uma atmosfera violenta. No entanto, Aobina era um homem extremamente cauteloso. Foi por isso que o reino Sereito enviou para Chambord desta vez, com o intuito de executar um plano. Depois de olhar para esse grupo de mercenárias por um longo tempo, Aobina rapidamente estimou este grupo de garotas deveriam ter um fundo considerável, hesitou por um segundo, e, finalmente, essa racionalidade superou sua ganância. Uma arqueira de nível 3 estrelas com um arco longo de alta qualidade de 4 estrelas, seu fundo não era absolutamente simples, para não mencionar que, além daquela beleza de cabelos vermelhos de nível 3 estrelas, as outras dúzias de meninas também exalavam uma atmosfera de guerreiros que não estavam abaixo do nível de 1 estrela. Tal força não podia ser ignorada. Talvez, até mesmo, eles vieram de um fundo celestial. O guerreiro de cabelo loiro Aobina finalmente decidiu ser cauteloso e investigar um pouco primeiro. Ele sussurrou algumas palavras a um guarda de meia-idade ao seu lado, sendo que, imediatamente, aquele guarda se virou e desapareceu na multidão. Então, seu grupo partiu, deixando para trás outros 2 guardas que eram habilidosos para seguir, silenciosamente, Helena e as outras. 3 horas depois. Esses caras, eles foram deixados para trás pelas garotas. No labirinto de pedra subterrâneo, nas montanhas na parte de trás da cidade de Chambord, Fei olhou a dúzia de todos os tipos de filhotes famintos no salão de pedra. Seus olhos estavam arregalados de tanto olhar. Mulheres mulheres, elas realmente são criaturas estranhas com amor maternal. Se Sua Majestade. Antes que Senhorita Helena e as outras saíssem, elas deixaram esses caras aqui.
Oleg, com o rosto embaraçado, estava correndo em círculos como uma babá, alimentando um pequeno e ativo Denglong de pelo dourado com leite de cabra fresco. A aparência do Denglong era como um tigre, exceto que ele tinha duas pequenas asas na parte de trás. Era muito peludo, mas muito bonito de se olhar. Seus olhos eram como duas gemas negras que mantinham sempre um brilho de vigilância e, independentemente de como Oleg tentava apaziguá-lo, ele ainda se recusava a lamber o leite de cabra fresco no prato raso. Pobre gordo, quando ele já havia encontrado tal situação, ele não conseguia conter os animais e tudo o que podia fazer era soar profusamente. Fei viu a cena e não pôde deixar de rir. Helena e as outras só podiam ficar no mundo real por cerca de 4 horas e, quando o tempo acabou, elas tiveram que voltar ao mundo Diablo, mas elas não podiam levar coisas do mundo real para o mundo Diablo como Fei fazia. Então elas só podiam confiar esses filhotes aos cuidados de Oleg. Acontece que, embora o gordo Oleg fosse extremamente habilidoso em lamber bundas e bajular as pessoas acima dele, ele ainda estava longe de ser experiente em cuidar de pequenos filhotes, que eram ainda piores do que aquelas crianças sem roupas e tolas nas ruas da cidade de Chambord. Não importa o quanto ele tentasse, esses pequenos bastardos simplesmente não queriam cooperar. Deixe-me tentar. Fei achou muito interessante, então ele pegou o prato raso de comida de Oleg, sorriu e veio até o Denglong de pelo dourado para tentar alimentá-lo. Quem imaginaria que esse pequeno sujeito nem sequer respeitaria o rei? Ele abriu os olhos negros, desnudou os pequenos dentes de tigre, estremeceu o corpo gorducho e então se virou com desdém. Fazendo uma ação muito humana, ele empinou a bunda e chutou, com a perna traseira, o prato de prata, jogando todo o leite de cabra branco em cima de Fei. Vendo essa cena, até os ferreiros e soldados que trabalhavam à distância riram secretamente. Fei ficou irritado com o embaraço e ele estava prestes a levantar a mão para dar um tapa nesse cara. Mas, ao olhar para essa pequena coisa deitada no chão com a cabeça baixa, as orelhas para baixo e os olhos ficando lacrimejantes, Fei não conseguiu continuar e relutantemente suspirou, pegou o prato de prata no chão e olhou ao redor para os outros pequenos animais. Fei teve que admitir que esses pequenos animais mágicos eram realmente muito bonitos e letais para ele. Entre eles havia um Fishing Cat que era como uma pequena bola de pelos com olhos vesgos. Dizia-se que este gatinho era dócil e que, depois de atingir a idade adulta, poderia chegar a cerca de meio metro de tamanho e poderia mergulhar centenas de metros debaixo d'água para capturar peixes gigantes. Era digno de ser chamado de rei do mundo subaquático. Havia também uma pequena coisa que era muito parecido com um papagaio normal, mas tinha 4 patas, estava coberto de penas coloridas e exibia uma barbatana afiada em seu bico. Dizia-se ser um tipo de besta mágica extremamente sábia e que, enquanto fosse treinada adequadamente, poderia tornar-se proficiente em línguas de todas as raças do mundo. Esses caras eram coloridos e muito peludos, tinham olhares tímidos, e estavam encolhidos em pequenas bolas, observando todos com cautela e hesitação, e recusando-se a lamber o leite fresco na frente deles, não importa como se tentasse. Fei estava se aproximando decidido a abrir suas bocas e despejar o leite diretamente em suas gargantas. Naquele momento, Fei de repente pensou em algo. Tomando uma nova abordagem, ele mudou para o modo druida. De acordo com as lendas, os druidas tinham o poder da natureza e eram capazes de se aproximar de quaisquer animais e plantas, por isso deveria ser capaz de apaziguar esses pequenos caras. Naturalmente, depois que Fei mudou para o modo druida, algo mágico aconteceu. Fei sentia como se estivesse fundido com o ambiente e foi capaz de sentir claramente as emoções dos pequenos animais. A hostilidade do Denglong alado de pelo dourado era mais séria, com um traço do medo, mas que no fim era apenas como uma menina perdida que procurava sua mãe. O Fishing Cat estava cheio de vigilância, o papagaio Vindvin estava pensando numa greve de fome ou mesmo suicídio, e uma besta coruja de plumagem branca era como um filósofo, olhando para tudo com seus olhos frios. Este era um sentimento muito sutil.
Os pequenos animais não falavam, mas Fei era capaz de distinguir facilmente suas emoções, como se acessasse suas consciências, e foi como se Fei se tornasse um deles, se fundindo em seu grupo. Fei usou de toda a sua honestidade para se comunicar com os pequenos. Então, aconteceu algo que deixou o diretor Oleg e muitos outros soldados estarrecidos. Eles viram que aquelas tímidas pequenas criaturas de repente agiram como se viessem seus próprios pais, alegrando e se apressando em direção a Fei. A besta coruja branca como a neve e o papagaio Vindvin ocuparam cada um dos ombros de Fei. O pequenino Fishing Cat estendeu suas agudas garras, subiu ao longo da perna de Fei e facilmente chegou ao topo, se acomodando nos cabelos de Fei. Quanto ao mais bonito, o Denglong alado de pelo dourado, que já estava com fome ao ponto de quase desmaiar, ele cambaleou e mordeu nas calças de Fei e não quis deixá-lo sair, não importando o motivo. Então, gastando menos de 1 minuto ou 2, os pequenos já limparam toda a comida que lhes foi trazida, como se conseguissem entender as palavras de Fei ou algo assim. Eles se tornaram anormalmente bem comportados, e até 4 pequenas bestas brigaram um pouco apenas para lutar pelo lugar mais confortável em Fei. Este era o poder mágico do druida. O diretor Oleg apenas olhou fixamente como tudo aconteceu. A descoberta inesperada fez o coração de Fei se alegrar. Ser capaz de domesticar bestas mágicas tinha um significado extraordinário para ele. Se usado corretamente, ele poderia até tentar construir um exército mágico de bestas ou formar uma legião de bestas mágicas do nível de cavaleiros. Dessa forma, o reino de Chambord poderia melhorar significativamente sua força e governar o mundo. Fei alegremente provocava os pequenos animais, mas naquele momento, seu guarda pessoal, Fernando Torres, que recentemente estava seguindo Drogba e os outros no treinamento extremo, apareceu de repente pelo corredor ao longe e, mesmo de longe, já estava ofegante gritando: Majestade, apresse-se, algo aconteceu no palácio, o Sr. Bast ficou ferido, Senhorita Angela ela. O rosto do adolescente de cabelos loiros tinha pânico escrito por toda parte. Um turbilhão no ar desencadeou um rugido penetrante, rasgando o céu de repente, enquanto saía das montanhas traseiras da cidade de Chambord, atirando-se em direção ao palácio. Ele atraiu a atenção de todos. Todos olharam para cima. A silhueta de um homem era vagamente visível entre o turbilhão, brilhando no céu, imediatamente se dirigindo para o palácio. Depois que a silhueta desapareceu, o caminho que percorreu deixou uma pressão irresistível e persistente, e todos na cidade não puderam evitar de sentir um frio nas espinhas. Num canto escuro da cidade de Chambord, uma figura que escondeu todo o seu corpo no manto preto olhou para a poderosa atmosfera no céu e depois curvou-se em pensamentos profundos. É ele, é definitivamente ele. Maldição, esse idiota realmente se tornou mais forte. Parece que eu tenho que fazer algumas mudanças no meu plano. Ao mesmo tempo, na mansão oficial do ex-juiz militar Konga. Sob as flores perfumadas debaixo da árvore, o vento espalhava os cabelos longos e macios como um crisântemo de uma mulher elegante. Ela sentou-se na cadeira de pedra e olhou para cima. Um toque de alegria rapidamente passou por seus olhos enquanto ela gentilmente perguntou: Roman, esse pressentimento é aquele cara. Ele se tornou mais forte novamente. Aquela velocidade é realmente incrível. Atrás daquela mulher, sob a armação de madeira na qual as longas vinhas se espalhavam, o cavaleiro loiro, que tinha um rosto de bebê e um sorriso encantador em seu rosto sempre tranquilo, mostrou um traço de surpresa. Neste momento, uma poderosa guerreira entrou do pátio, inclinou-se ao lado da mulher e disse algumas palavras. Oh! Esses demônios e monstros realmente vieram. Muito bem, vocês vão e se preparem também. A mulher ouviu, sorriu, e confiantemente disse: Desta vez, deixe-o quebrar um braço. Entendido, Sua Alteza. Os dois estavam prestes a partir com as ordens quando ouviram a mulher repentinamente dizer: Ah, certo, lembrem-se de dizer ao pequeno príncipe que não saia nesses dias e que fique apenas na mansão, pacificamente. Além disso, passem o meu comando, deixem que aquele cara venha me ver. Como cortesão, é hora de ele visitar seu senhor. Entendido, Sua Alteza.
A guerreira e o cavaleiro loiro saíram do pátio. A elegante mulher sentou-se silenciosamente na cadeira de pedra e sentiu aquela sensação de pressão no ar. Ninguém sabia que tipo de tempestade estava se formando dentro daquela terrível cabeça dela, que assustava inúmeros nobres de São Petersburgo. Alguns pedaços de folhas amarelas foram arrancados dos ramos, flutuando solitariamente na frente dos olhos da mulher. Meu tempo está se esgotando, meu irmão mais velho, deixe-me ajudá-lo novamente pela última vez. Ao mesmo tempo, numa casa para hóspedes da cidade de Chambord, no pequeno e tranquilo pátio, o príncipe Albina olhava assustadoramente na direção de origem da pressão poderosa e persistente que se espalhava no ar. Quem é este? Esta é uma força poderosa, deve ter pelo menos 4 estrelas de poder. Ele foi para a direção do palácio. Poderia ser o mestre do reino de Chambord. Okocha, investigue rapidamente a origem desse homem. Albina ordenou um guarda que estava ao lado dele. O guarda chamado Okocha imediatamente tomou a ordem e saiu do quintal. Mestre, você acha que este misterioso homem afetará nosso plano? Depois de dispensar todos os guardas ao seu redor, Albina de repente pensou em algo e começou a perguntar em direção ao vazio na frente dele. No segundo seguinte, um grupo de ondulações visíveis se formou no ar e, lentamente, uma figura magra e pequena surgiu do nada, bem na frente dele. Esta pessoa misteriosa estava envolta num pano branco, sendo que até mesmo seu rosto estava coberto. Com uma voz rouca, ele disse: um misterioso mestre de 4 estrelas, de fato, se tornará uma variável. Investigue-o, antes que o evento aconteça, se necessário, mate-o. Este misterioso mestre revelou uma força muito poderosa. Não tenho completa certeza de conseguir matá-lo. Depois de investigar seus antecedentes, espero que o mestre possa pessoalmente cuidar dele. Albina estava novamente revelando seu caráter cauteloso. Ok, economizando as palavras como se fossem ouro, depois de responder da forma mais curta possível, as ondulações no ar voltaram a surgir e essa figura branca desapareceu no ar. Mesmo a estranha e poderosa atmosfera que veio com ele também desapareceu sem deixar rastro. Era uma técnica furtiva horripilante. Atrás da igreja da cidade de Chambord, dentro de um jardim muito isolado, um jovem loiro também sentiu a pressão poderosa e vibrante no ar. Ele apertou firmemente as sobrancelhas e perguntou: quem é? Veio das montanhas na parte de trás, poderia ser. O pensamento disso chocou este jovem louro e belo homem. Ele ficou em silêncio. Era como se ele estava tomando algum tipo de decisão. A cidade de Chambord ainda estava viva. No entanto, uma tempestade invisível foi silenciosa e secretamente se formando. A chuva da tempestade estava chegando, mas o vento já estava aqui.